Boa noite! O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Meus irmãos, minhas irmãs na humanidade, amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, interessados em geral, boa noite. É com muito prazer, é com muita alegria que iniciamos agora a segunda sessão do curso livre de Política Positiva. Toda terça-feira, durante 15 semanas, sempre a partir das 19 horas, no horário de Brasília ou de São Paulo, né, que é o mesmo fuso, né? Apresentaremos, né, começamos na semana passada, apresentaremos ao longo de 15 semanas alguns elementos da política positiva, então, das ideias sociológicas, políticas e filosóficas de Augusto Comte, não é? Do fundador da sociologia da religião da humanidade. Na semana passada, na primeira sessão, apresentamos o curso, fizemos uma súmula biográfica de Augusto Comte, da época em que ele viveu, em que ele trabalhou, né, que justificam a criação da sociologia, do positivismo, da religião da humanidade, e aí começamos a apresentar o que eu chamei de preliminares da política positiva. E essas preliminares, em particular, né, na sessão passada, concentraram-se, por falta de tempo, na ideia do relativismo, que, enfim, até onde eu consigo entender, é a ideia fundamental, a ideia mais importante que perpassa todo o positivismo. Mas, mesmo sendo a ideia fundamental, não é a única, não é? Então, temos ainda várias ideias para apresentar. Como há muitas coisas para apresentar, e eu fiquei devendo já da sessão passada, então nesta sessão eu acelerarei um pouco a apresentação, eu serei mais rápido nos comentários. Agradeço muito a quem estiver assistindo, a quem estiver participando neste momento ao vivo, né? Lembro que a participação ao vivo é possível, né? Na medida do possível responderei aqui as dúvidas, e de qualquer maneira quem assistir depois de hoje a esta sessão pode e deve entrar em contato comigo por e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, pelos canais que achar, né? Eu tenho conta no Facebook, no Instagram, estou disponível para conversar, para trocar ideias, né? Estou totalmente à disposição. Então, vamos lá, sem maiores delongas. Na semana passada tratamos do relativismo, não vou retomar isso aí, como eu comentei, né? Temos que comentar várias coisas hoje, então não dá para retomar o que eu comentei na sessão anterior. Vamos passar diretamente para o historicismo, a ideia de história. Augusto Comte deixa claro desde o início que o ser humano é um bicho histórico e social. Ele é social porque vive em sociedade, e essa sociabilidade humana tem um caráter histórico de acúmulo dos materiais elaborados ao longo da história, de acúmulo e de transmissão desses materiais morais, intelectuais, físicos, não é? De transmissão ao longo da história. A sociabilidade humana se realiza por meio da história, não é? Vejam, animais sociais há inúmeros, as abelhas, insetos, né? As abelhas, os cupins, as formigas, muitos animais, muitos mamíferos, né? Os gatos, os cachorros, os canídeos, os celídeos, né? Os ursos, né? Que é outro grupo ali, até mesmo répteis e aves são desculpe-me, eu tive ali uma interrupção, desculpe-me. Como eu ia dizendo, muitos animais, não é, são sociais. Insetos, os mamíferos, os répteis, muitos répteis, não todos, né? Muitas aves, né, são sociais ou sociáveis. Mas o animal que, por definição, é
histórico é o ser humano. Não é? Essa capacidade de transmitir, e de transmitir conscientemente, de elaborar conscientemente e de passar de uma geração para outra, não é? Os materiais elaborados, isso é próprio ao ser humano, não é? Então, se há um traço próprio ao ser humano, é a historicidade. Não é? A afirmação da historicidade é importante porque ela é a base da sociologia de Augusto Comte. Não é? Toda a reflexão sociológica e política de Augusto Comte se baseia nessa ideia da historicidade. Claro, como eu comentei na outra sessão, baseia-se em outras ideias também, mas o fundamento, a base, não é mesmo? O fundamental que está ali no começo de tudo é a ideia da historicidade. Com a historicidade, nós temos aí a afirmação da solidariedade, né, que é o caráter social do ser humano em um momento dado, em um momento específico da história. E, acima de tudo, não é, considerando a historicidade, para além da sociabilidade, nós temos aí a continuidade histórica, né, aquele vínculo subjetivo, principalmente, que liga o ser humano ao longo do tempo. São vínculos objetivos, né? Se pensarmos, por exemplo, na infraestrutura física e até certo ponto também nas ideias, as ideias têm um certo caráter objetivo, mas o que vincula o ser humano ao longo da história é a continuidade, e essa continuidade é dada principalmente de maneira subjetiva, são os valores que são incorporados, são assumidos pelas pessoas, são as ideias assumidas e assim por diante. Bem, considerando a continuidade humana, o rompimento, o corte da continuidade humana, para Augusto Comte é o principal sintoma da doença moral intelectual moderna. Não é? No Ocidente, em particular, cada vez mais nos orgulhamos de romper a historicidade, de romper a continuidade. Por mais que falemos o tempo inteiro em termos de história, de historicidade, nós temos uma preocupação constante em romper com a historicidade, em romper e em rejeitar a história. A história cada vez mais é vista como um fardo, como um peso, como uma maldição, né? Ficou famosa a frase de Marx, né, dizendo que o peso das gerações passadas oprime o cérebro dos vivos. Marx falou isso para debochar de Augusto Comte, dos historicistas do século XIX, né? Mas essa ideia de que a história oprime o ser humano, que nós temos que rejeitar a história, ela é cada vez mais comum. Não é? Nos discursos políticos atuais aqui no Ocidente, aqui no Brasil também, por exemplo, isso está muito marcado. A direita rejeita, a direita reafirma a historicidade, mas num sentido de opressão muitas vezes. E a esquerda, que se diz progressista, a esquerda se orgulha em rejeitar a historicidade. Então nós ficamos aí entre, né, a ordem e o progresso, entre uma anarquia retrógrada e uma anarquia dita progressista. Não dá, isso é um problema mesmo. Bem, algo que eu comentei também na sessão passada é que a historicidade, a valorização da historicidade, da continuidade humana, ela também é dada em termos intelectuais pela concepção de que a experiência histórica não deve ser desperdiçada. O ser humano só se conhece de verdade por meio da sua história, né? Se considerarmos a história como um grande laboratório moral, intelectual, social, político, nós não podemos jogar fora essa experiência, porque isso é tudo que nós temos, né? Se nós queremos nos conhecer de verdade, nós temos que fazer referência ao que nós já fomos, as combinações possíveis, as mudanças por que passamos. Né? Então, a experiência histórica não pode ser rejeitada. E, ao mesmo tempo, né,
reafirmando a ideia de continuidade. Os contextos mudam, mas mudam, isso é um fato, é bastante evidente isso, né? Os contextos mudam, mas há grandes continuidades históricas, e o ser humano, em última análise, é um único, é o mesmo ser humano hoje como era 2000 anos atrás, lá quando Júlio César foi assassinado, 2070 anos atrás, quando Júlio César foi assassinado no Senado Romano. Não é? Hoje é aniversário de morte, hoje são os idos de março, né? Hoje é aniversário do assassinato de Júlio César. Por isso que eu fiz essa referência. Ainda em termos de historicidade, né? Falando isso que eu comentei, que a natureza humana é a mesma, mas nós vamos mudando ao longo do tempo, a ideia de que a natureza humana é a mesma, mas os atributos humanos vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo, não é? Isso integra a filosofia da história, a sociologia dinâmica de Augusto Comte, não é? As nossas capacidades intelectuais, mentais, morais vão se desenvolvendo e vão se modificando ao longo do tempo, não é? Se nós considerarmos o século XXI, o que nós temos de melhor, apesar dos problemas que nós estamos enfrentando agora, não é? O que nós vemos hoje em termos de desenvolvimento em grandes linhas é o desenvolvimento da paz, é a afirmação de que a paz é o correto e de que a guerra é um crime contra a humanidade, não é? Cada vez mais a guerra é proscrita, né? Desenvolvimento da indústria, do trabalho livre, da ciência, do relativismo, né, como comentamos na sessão passada, e assim por diante. Então, não é que não haja problemas na sociedade, isso é evidente, mas Augusto Comte percebe que em meio aos problemas há o desenvolvimento de tendências positivas, e esse desenvolvimento se dá ao longo do tempo, não é? Bem, da mesma maneira, conjugando a ideia de continuidade histórica com a ideia de subjetividade, nós temos que, para Augusto Comte, a marcha histórica não é a flechinha do tempo, né, de passado, presente e futuro. Não. A valorização histórica e a valorização subjetiva da história estabelece que a história, na verdade, é passado, futuro e presente. Nós temos a grande seta no tempo, né, que vai de trás e vai para frente, em direção à frente, e aqui nós, no presente, somos apenas um momento nessa grande marcha histórica. Esse conjunto de concepções estabelecem aí o fundamento da sociologia de Augusto Comte, não é? E não é por acaso, por exemplo, que o método específico que Augusto Comte identifica para a sociologia, para a ciência da sociedade, é a filiação histórica. Então é muito claro isso, né? A ideia de que a ciência da sociedade se baseia no conhecimento da história, não é? Bem, outro elemento próprio aqui, outra preliminar da política positiva é a ideia de visão de conjunto que se conjuga, que se opõe à ideia de visão de detalhe, não é? Essa ideia de visão de conjunto é muito importante para Augusto Comte, não é? É a afirmação constante da visão de conjunto dada pela filosofia, né? Visão de conjunto sobre o ser humano, sobre a história humana, sobre a natureza humana, né? E essa visão de conjunto é dada pela filosofia necessariamente. Então a filosofia tem uma função muito clara, muito afirmativa, não é algo secundário, não é metafísica, mera especulação, não é? Essa é uma visão de conjunto dada pela filosofia, não é? Baseada na história, na sociologia e na moral, e essa visão de conjunto ela se contrapõe, ela é complementar, mas ela se contrapõe porque ela é superior à visão de detalhe. A visão de detalhe é dada pela ciência, pelo trabalho industrial e pela política prática. Então, é a visão de conjunto dada pela historicidade, pela realidade humana em seu conjunto, que tem que ser afirmada e reafirmada sobre o presente, sobre os trabalhos realizados no dia a dia, no presente, não é? Então,
de novo, né, como eu comentei, há uma prevalência, há uma certa contraposição, mas essa contraposição não é para negar, é uma contraposição para se reafirmar e para ser complementar com a visão de detalhe. Não é? Então são as relações aí entre síntese e análise, visão de conjunto e visão de detalhe. Não é? Em particular no sentido de que a visão de conjunto tem que orientar sempre a visão de detalhe. A síntese tem sempre que orientar a análise, sempre. Isso em termos científicos, em termos profissionais, em termos morais, em termos intelectuais, sempre. Em termos históricos e sociológicos, né, a visão de conjunto significa a afirmação da continuidade sobre a solidariedade, sobre a humanidade em geral, a afirmação da humanidade sobre as pátrias em particular, sobre os países em particular, sobre das pátrias sobre as famílias e das famílias sobre os indivíduos. É sempre o maior reafirmando e orientando o menor, sempre é essa a ideia, não é? Eu falei agora sobre famílias e indivíduos, né? A gente já pode adiantar aqui uma questão importante. Para Augusto Comte, em termos sociológicos, a célula social, o elemento fundamental da sociedade em termos sociológicos, não é o indivíduo, é a família. Né? Em termos sociológicos, se nós vamos considerar sempre sociedade, sempre grupos, o menor grupo possível é a família, não é o indivíduo, porque o indivíduo nasce e se desenvolve numa família, então ele é sociabilizado, o indivíduo surge, se afirma, se constitui dentro de um grupo, então o indivíduo se subordina inicialmente a uma sociedade, e a menor sociedade possível é a família. Não é? De um ponto de vista filosófico e sociológico, afirmar que o indivíduo precede a sociedade, precede a família, para Augusto Comte isso é uma abstração perniciosa e imoral. É errado, não é, considerar que o indivíduo vem sempre antes da sociedade, das famílias, das pátrias e assim por diante. Não é? A política moderna torna isso muito problemático, porque a política moderna afirma que a sociedade, como eu comentei antes, a sociedade e a história é sempre opressão, é sempre opressiva. O problema é que só existem indivíduos, só existem pessoas de carne e osso, com ideias, com projetos, com perspectivas, porque esses indivíduos de carne e osso foram educados, foram alimentados fisicamente, comeram mesmo, né? E foram alimentados em termos morais, intelectuais, por grupos sociais. Então, dizer que existem indivíduos que surgem abstratamente, surgem etereamente no meio do espaço e que eles vêm antes das famílias, das sociedades, não dá isso. É imoral, é irracional e é pernicioso. Não é? Bem, só para complementar essa ideia, isso tudo não quer dizer que os indivíduos não tenham papéis importantes, que os indivíduos não tenham que ter autonomia, não tenham ideias próprias, não tenham capacidade de ação, de responsabilização e assim por diante. Né? São coisas diferentes. Bem, ainda sobre nessa ideia de visão de conjunto e visão de detalhe, é importante notarmos aqui que Augusto Comte estabelece uma diferença muito clara, é algo que eu comentei na sessão anterior, há uma diferença muito clara entre espírito positivo e ciência. A ciência, não é o conhecimento analítico da realidade, o conhecimento de análise, né, vai vendo os detalhezinhos, por meio da análise, da busca das leis naturais abstratas. Não é? Então, cada ciência é um conjunto de doutrinas e métodos mais ou menos homogêneos que são empregados para explorar um certo âmbito da realidade. Então, a exploração da realidade física constitui lá a física. A física cada vez mais tem uma quantidade enorme de áreas especializadas. São mais ou menos métodos compartilhados, perspectivas compartilhadas e um grande objeto compartilhado. E esse conjunto mais ou menos constitui a física. Não é um conjunto semelhante
aplicado ao indivíduo constitui lá a psicologia, o que Augusto Comte chamava de moral. A mesma coisa para a sociedade e assim por diante. Não é? O espírito positivo, em contraposição à ciência, o espírito positivo corresponde à compreensão sintética de visão de conjunto da realidade elaborado pela filosofia positiva, abrangendo aí a ciência, a atividade prática, não é? E os sentimentos. Né? Então o espírito positivo ele se baseia na ciência, mas ao mesmo tempo, como é uma atividade filosófica, ele abrange não apenas a ciência, mas o conjunto da existência humana, não apenas a ciência, que é intelectual, como os sentimentos, a atividade prática e assim por diante. O Gabriel de Henrique pergunta se a filosofia de Augusto Comte é antiliberal. Não é antiliberal, porque isso tem a ver com o que eu falei sobre a valorização do indivíduo, né? Do individualismo. Nós somos contra o individualismo, contra a doutrina moral do individualismo, da afirmação de que o indivíduo vem antes da sociedade. Não vem. Mas, como eu disse, o indivíduo tem ação, tem capacidade de ação. Né? Quem age na realidade são os indivíduos, somos nós, as pessoas de carne e osso. Então, então não é o positivismo não é a negação, não é a rejeição dos indivíduos, da capacidade de ação e, de novo, de responsabilização dos indivíduos. Né? Da mesma maneira, a respeito aí do antiliberalismo, nós não somos contra as liberdades. Augusto Comte afirma com muita clareza a liberdade de pensamento, de expressão, de associação. Em termos jurídicos, nós seríamos garantistas, né, pelas liberdades individuais básicas. Augusto Comte valorizava, por exemplo, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, depois de Washington e John Adams, mas na época da elaboração da Constituição dos Estados Unidos, Thomas Jefferson foi responsável pela inclusão das 10 emendas constitucionais, que é a chamada Carta dos Direitos Individuais dos Estados Unidos. Augusto Comte valorizava isso. Então, veja, dizer que o positivismo é pura e simplesmente antiliberal, essa pergunta, ela enseja reflexões interessantes e importantes, mas a pergunta em si orienta para um lado que não dá certo. Não é? O positivismo não é... o positivismo é a favor das liberdades, é a favor das garantias individuais, não é? É a favor da ação dos indivíduos e assim por diante. O que nós somos é contra a doutrina que é própria ao liberalismo, de que os indivíduos importam tudo e que o indivíduo está sempre contra a sociedade, que a sociedade é sempre opressora. Não dá. Não dá. Não é? Ok? Continuando aqui a discussão sobre as relações entre espírito positivo e ciência, né, nós temos que, enquanto a ciência, a prática científica, tende a secar o coração, não é, e a isolar o ser humano, não é, o espírito positivo procura desenvolver o espírito, estimular os afetos e integrar o ser humano. Então, enquanto a ciência tende a tornar o ser humano cada vez mais intelectualista e cada vez mais separado dos demais, o espírito positivo vai na direção oposta, procurando congregar, conjugar o ser humano uns com os outros, afirmar a importância da coletividade e a estimular o altruísmo, os sentimentos. Não é? Aproveitando aqui a pergunta que o Gabriel fez, o espírito positivo, por exemplo, reafirma a importância da responsabilidade social das nossas ações. Por exemplo, no caso da ciência. A ciência não pode se isolar numa torre de marfim, ela tem que ser útil para a sociedade. Não é? A ação dos indivíduos, dos cientistas,
tem que se reverter de alguma maneira em benefício da coletividade. Né? Então veja, não dá para opor, né, de maneira seca, dura, né, o positivismo ao liberalismo. Não dá, em particular ao indivíduo. Né? Bem, para concluir essa reflexão sobre espírito positivo e ciência, né, nós temos que o objetivo da ciência é, ou deve ser, né, mas enfim, é auxiliar o ser humano em seu desenvolvimento, esclarecendo a realidade cósmica, a realidade humana, indicando os meios de satisfazer as necessidades humanas. Não é primeiro, antes de mais nada, as necessidades morais, depois intelectuais e aí materiais do ser humano. Não é? Bem, outro elemento, outra preliminar à política positiva é a relação entre objetividade e subjetividade. E isso é muito importante, porque dizem que o positivismo é objetivista, que ele nega a subjetividade, não é? Que nega os valores, que nega a moral, etc, etc, etc. Não dá. No caso do positivismo, isso não funciona, não é? Isso não funciona para o positivismo e mesmo de Augusto Comte, e em grande medida isso também não vale para o positivismo, para o Círculo de Viena, que é o neopositivismo, que tem relações muito fracas com o positivismo de Augusto Comte, mas que também se fala isso a respeito do Círculo de Viena. Não é? Para Augusto Comte, a relação entre objetividade e subjetividade é ao mesmo tempo simples e complexa. Augusto Comte fala que toda concepção humana, toda ideia humana é elaborada em diferentes proporções de objetividade e subjetividade. E ele fala isso e na sequência ele afirma: olha, não dá para ficar mensurando qual é o percentual, qual é a taxa, qual é o teor de objetividade e subjetividade em cada concepção. Primeiro porque nós temos muitas concepções e, enfim, esse é um exercício meio inútil. Não é? É mais fácil reconhecer simplesmente que nós temos concepções que são mais subjetivas, há concepções que são mais objetivas e, enfim, todas as concepções humanas consistem numa combinação variável entre objetividade e subjetividade. É muito simples. E é muito simples, a formulação é muito clara, né? E é muito complexa. É complexa porque, enfim, como eu falei, algumas concepções são mais subjetivas, outras são mais objetivas. De novo, para Augusto Comte não faz sentido ficar querendo determinar o teor de cada uma das questões, de cada uma das concepções, ou, por outro lado, de querer dar uma opinião final sobre as concepções humanas em geral. Não é? Cada concepção é cada concepção. Ponto final. Vamos adiante. Esse o espírito de Augusto Comte a esse respeito. Bem, dito isso, para Augusto Comte existe uma realidade objetiva que independe do ser humano. Não é? Essa caneta aqui existe fisicamente, ela existe, enfim, foi feita pelo ser humano. Né? O Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, é uma pedra gigante. Essa pedra existe independentemente do ser humano. Está lá. Não é? O ser humano pode deixar de existir, aquela pedra vai continuar existindo. Não é? Pura e simplesmente. Os dinossauros existiram independentemente do ser humano. Né? Os jacarés, os aligatores existem independentemente dos seres humanos. Alguém pode dizer que os aligatores estão deixando de existir, ou outros bichos estão deixando de existir por causa do ser humano. Isso lá é verdade, mas, enfim, né, o que eu quero comentar é que existe uma realidade objetiva e nós temos que reconhecer essa realidade. Não é? Não adianta querermos negar isso, não é? Ultrapassar isso. E, em particular, não adianta dizer que quem afirma que existe uma realidade objetiva é positivista. Não é?
Não adianta, existe, essa realidade se impõe a nós. Desde 2020 aqui no Brasil passou a existir uma realidade objetiva que se impôs sobre os seres humanos, quer queiramos, quer não queiramos, que é a realidade da pandemia. Não é? Nós temos a subjetividade para avaliar esse negócio, para achar bom ou ruim. Acho que todos nós achamos ruim a pandemia, né? Mas o fato é que ela existe, independentemente se gostamos ou não gostamos. Ponto final. A invasão russa na Ucrânia existe, quer queiramos, quer não queiramos. Não há o que fazer a respeito. No sentido da invasão, né? Poderia ter sido evitada, o Putin podia ter querido não invadir e assim por diante. Mas, enfim, é uma realidade objetiva. As bombas caindo sobre a Ucrânia é uma realidade objetiva. Não é? Enfim, é importante notar que a relação entre objetividade e subjetividade, essa relação, ela em si mesma é histórica. Ela é socialmente construída, mas ela é histórica, ela muda ao longo do tempo. Não é? Como eu comentei, não é? Todas as concepções humanas têm elementos de subjetividade. No caso, por exemplo, da teologia, ela é radicalmente subjetiva. Todas as afirmações teológicas são subjetivas, mas a teologia pretende que essas afirmações radicalmente subjetivas sejam objetivas. A teologia pretende que a concepção da divindade não é subjetiva. A teologia pretende que os deuses existem objetivamente, mas isso é uma concepção que existe só aqui dentro, não é? Em oposição à teologia, a ciência, não é, assume a objetividade da realidade, começando pelas ciências mais gerais, não é, mais abstratas, mais fáceis, lá, matemática, astronomia, física, não é? A ciência assume a objetividade da realidade e estabelece o relativismo. Daí as ciências vão se desenvolvendo, matemática, astronomia, física, química, chegam à biologia. Com a biologia, aí a subjetividade começa a ser disciplinada, começa a ser afirmada com clareza, não é? A realidade da subjetividade se torna objetiva, fica claro que existe a subjetividade em operação ali na biologia, e aí com a sociologia e a moral nós temos aí o desenvolvimento, a disciplina e a aplicação consciente da subjetividade. Não é? Então, a sociologia reconhece, afirma, disciplina e aplica a subjetividade. Augusto Comte afirma isso com todas as letras. A subjetividade é um instrumento da sociologia. Augusto Comte, o positivismo, fala isso. Isso é muito importante. Eu digo isso porque eu estava lendo, para dar um exemplo, eu estava lendo ontem um artigo de metodologia de pesquisa, metodologia qualitativa na sociologia, e era dito ali que o positivismo é objetivista e que uma metodologia qualitativa, subjetivista, é antipositivista. Bem, alguma coisa errada aí, né? O positivismo diz outra coisa. Augusto Comte diz isso com todas as letras. Augusto Comte dizia isso aqui no Catecismo Positivista, dizia isso aqui na Política Positiva. Eu tenho os livros aqui do meu lado para consulta, né? Dizia isso na Filosofia Positiva, né? Eu não estou com nenhum exemplar da filosofia aqui à mão. Bem, a sociologia aplica a objetividade à sociedade, né? Ao mesmo tempo em que reconhece, valoriza e também aplica a subjetividade. Esse movimento entre objetividade e subjetividade é aprofundado na moral, que é a ciência suprema, né, que
estuda os indivíduos. Veja, Gabriel, a moral estuda os indivíduos, não é? Então, não é antiliberal, né? Mesmo cientificamente não é antiliberal, não é contra os indivíduos, é contra o individualismo, não é? O movimento de afirmação e de aplicação da subjetividade, quando chega à moral, ele chega ao seu clímax de tal maneira que o método específico à moral, a ciência suprema, é um método subjetivo. Subjetivo. Bem, o positivismo, então, ele respeita a objetividade, mas rejeita o servilismo em face da objetividade. Nós não podemos ser servis em face da objetividade. O objetivismo não funciona, não é? Para Augusto Comte, o excesso de objetividade constitui a idiotia, é uma doença intelectual e moral, não é? Enfim, considerando tudo isso, né, considerando a concepção relativa da subjetividade do conhecimento humano, Augusto Comte propõe uma nova subjetividade, uma subjetividade regulada, esclarecida pelo relativismo, e essa nova subjetividade, né, permite a síntese subjetiva, não é, que na prática é um novo antropocentrismo. Bem, seguindo adiante ainda, né, nós temos aí que falar, ainda há bastante coisa aqui, né? Nós temos que falar aí da diferença entre, ou das relações entre prescrições e descrições. Descrever é indicar aquilo que é. Prescrever é indicar aquilo que deve ser no sentido moral, não é aquilo que deve ser e que deve ser porque é moralmente bom para o ser humano. Bem, o positivismo estuda aquilo que é, a fim de saber o que será, a fim de estipular como agir. Augusto Comte fala isso desde o início, desde que deixou a adolescência, desde que era adulto jovem, desde 20 anos de idade, até morrer é a mesma ideia. Saber o que é para saber o que pode ser, o que será e o que pode ser, a fim de disciplinar a ação prática. É o saber para prever, a fim de prover, a fim de disciplinar a ação concreta. Não é? As descrições, né, o estudo daquilo que é, não é? As descrições elas seguem esse diálogo, não é? Esse diálogo dinâmico entre o objetivo e o subjetivo, não é? Então, para Augusto Comte, as descrições são sempre necessariamente interpretativas, há interpretações sobre a realidade humana, não é? Essa é uma outra afirmação muito comum nas ciências sociais, na filosofia, na história, que opõe o positivismo, que seria um idiotismo, um objetivismo radical, né, opõe um objetivismo radical do positivismo às interpretações subjetivas próprias ao ser humano. Bem, Augusto Comte fala com muita clareza, o ser humano interpreta. Não é? Interpreta o tempo inteiro, só que nós temos que respeitar, nas interpretações nós temos que respeitar a realidade. É muito simples, é muito claro, muito direto, não é? Essa oposição entre objetivismo positivista e interpretações, ela é o que nós poderíamos chamar de ideológica, né? Simplesmente para falar mal do positivismo e para afirmar a própria posição lá dos interpretativistas, que é a metafísica alemã, lá de Max Weber, do Dilthey, que aí passou para a metafísica inglesa, que aí da Universidade de Oxford, que aí passou para a atual metafísica alemã, lá do Rorty e dos pós-modernos. O Gabriel faz outra pergunta. É uma pergunta meio fora do tema, ok? Mas acho pertinente, não é? O que Augusto Comte pensaria da psicanálise
em uma linha terapêutica extremamente subjetiva. Puxa, Gabriel, eu não vou saber responder. Como eu sou sociólogo, né, eu conheço as discussões próprias às ciências sociais, não é, a história, tenho um certo conhecimento de filosofia. Nessas discussões próprias ao que Augusto Conte chamava de moral, né, eu realmente ignoro a maior parte dela. Eu tenho alguns amigos, um amigo, né, o Hernani, que eu citei na aula passada, e ele conhece bem essas questões. Eu vou perguntar para ele e aí na semana que vem eu respondo para você, está bem? Nesse momento eu não vou nem palpitar, porque o que quer que eu diga vai ser ruim, vai ser fraco, sabe? Eu vou ficar envergonhado com qualquer coisa que eu fale agora. Semana que vem, logo no início da sessão da semana que vem eu comento, ok? De qualquer maneira, obrigado pelas suas perguntas, Gabriel. Estão sendo bem interessantes, né? Acho que é esse o objetivo, né? Mesmo que fuja um pouco do tema ali do momento, são perguntas que estão enriquecendo aqui a exposição. Eu acho que é interessante. E são perguntas que enriquecem, eu espero que enriqueçam para você e também enriquecem para mim, né? Então, enfim, é só para dizer obrigado e continue perguntando, ok? Bem, voltando aqui à exposição, né, sobre descrições e prescrições. Augusto Conte comentava que as prescrições, né, aquilo que deve ser, porque é moralmente bom, não é? As prescrições são a sequência natural das descrições. Saber para prever, não é? Nós temos que prever, é por isso que a gente tem que saber, não é? Enfim, isso é uma outra maneira de dizer que a ciência tem que ser útil. E a utilidade da ciência não é só em termos de desenvolvimento de tecnologia, mas é também de conhecimento da realidade. Por exemplo, no caso da pandemia, saber como é que o coronavírus funciona. E daí nós tivemos aí uma tecnologia social, mas não é uma tecnologia física, assim, né? Saber como é que a gente tem que agir, por exemplo, no caso aí da pandemia, né? Então a ciência tem que ser útil mesmo, né? Augusto Conte ele falava isso várias vezes, né, que para completar as leis são necessárias vontades, é necessário a subjetividade, a vontade humana para completar as leis. Essas vontades completando as leis, esse complemento das leis se dá de diversas maneiras. Seja para elaborar as leis, para criar as leis naturais, seja para entender as leis naturais, né, porque as leis naturais são gerais, e aí nós temos que aplicar as leis naturais aos casos específicos, aos casos particulares, seja para também aplicar empiricamente, né, para determinarmos os comportamentos concretos, efetivos em face das situações que nós enfrentamos. Então, para completar as leis são necessárias vontades, não é? Aí a subjetividade humana, não é? Está plenamente caracterizada, e isso indica como é denso, é complexa a relação que Augusto Conte propõe entre descrições e prescrições, não é? Entre objetividade e subjetividade. Indo para frente, né, ainda outra preliminar à política positiva, nós temos aí a ideia da escala enciclopédica. E a escala enciclopédica sugere a ideia de graus de generalidade. Na sessão passada eu citei, né, um pouco de passagem, a lei dos 3 estados, a lei dos 3 estados das ideias, intelectual, né? Toda concepção humana passa por 3 estados sucessivos, teológico, metafísico e positivo, de acordo com a generalidade dos fenômenos correspondentes. Não é? Isso significa que toda concepção humana, toda ideia humana, ao longo da história, passa por 3 fases, fazendo referência às divindades, começando fazendo referência às divindades e chegando à positividade. E no meio nós temos a metafísica, né, que é a transição.
Bem, a escala enciclopédica, ela esclarece e exemplifica a lei dos três estados. Ela indica que as várias concepções se tornam positivas de acordo com a generalidade dos fenômenos correspondentes. Quer dizer que quanto mais geral, quanto mais abarcar fenômenos, mais rapidamente essas concepções se tornam positivas. Quanto mais específicas, mais demorada se torna essa positivização. Então, essa generalidade é generalidade objetiva, né? Inversamente, uma outra maneira de entender isso é quanto menos genérico subjetivamente, mais rapidamente se torna positivo. Bem, vamos lá. A matemática refere-se à forma, extensão e número. A matemática se aplica a tudo que existe. Ela é mais genérica objetivamente. Ela é mais específica em termos subjetivos, porque está mais longe do ser humano. Bem, como a matemática é a mais genérica, objetivamente, ela é a ciência que se torna positiva mais rapidamente, é a primeira ciência. E aí nós temos a matemática, a astronomia, a física, a química, a biologia, a sociologia e a moral. A moral, como trata dos indivíduos, ela é a mais específica em termos objetivos, porque ela trata só de um bicho, uma espécie, só o ser humano. Inversamente, ela é a mais ampla em termos subjetivos, porque se refere a todos os seres humanos. Então, a lei dos três estados, ela se refere a isso, né? Quanto mais ampla, quanto mais genérica, objetivamente, mais rapidamente essa concepção se torna positiva. Quanto mais específica, objetivamente, mais a concepção se torna, mais demorada para a concepção se tornar positiva. A escala enciclopédica, ela tem uma característica que é muito importante, que em termos de filosofia das ciências e de metodologia da sociologia, das ciências sociais, é muito importante. A escala enciclopédica afirma que existe uma multiplicidade de ciências. Augusto Comte estabelece 7 ciências, são 7 ciências diferentes. Uma é irredutível à outra. Quanto mais embaixo, mais básica. Quanto mais em cima, mais complexa. Então a matemática é a base do conhecimento do mundo, é a base. Não é? É a base intelectual, é a base um pouco metodológica para todas as outras ciências. Mas a astronomia não se resume à matemática. A física não se resume à matemática. A moral e a sociologia não se resumem à biologia, nem à física, nem à matemática. Isso aí significa que para Augusto Comte a ideia de reducionismo, de reduzir a moral à sociologia à biologia ou à física, isso não faz sentido. São aberrações teóricas. São aberrações teóricas. Augusto Comte é antirreducionista. É claro que o ser humano tem que se submeter à realidade, não é? O ser humano tem que comer, o ser humano tem que viver no planeta Terra. O planeta Terra é influenciado pela órbita do planeta, da distância do Sol, variação entre dia e noite e assim por diante. É evidente que nós nos submetemos a isso. É claro que as sociedades e os indivíduos se submetem às relações cósmicas. É evidente isso. Mas a existência humana não se reduz, não se resume à existência cósmica, não é? O indivíduo não se resume à sociedade. A sociedade não se resume, o ser humano não se reduz ao animal
né? Todos nós, seres humanos, somos animais, os seres humanos não se reduzem à animalidade, e assim por diante. Então, a sociologia, para Augusto Comte, não se reduz às ciências naturais. Isso em termos teóricos, em termos filosóficos, em termos metodológicos. Vejam só, isso é central. Então, a ideia que aplicam ao positivismo, o positivismo é reducionista, quer reduzir, né, a sociologia às ciências naturais, bobagem, é um erro, é tolice, está errado isso. Quem fala isso está falando tolice. Pode ser bem intencionado. Não tem problema, as pessoas erram de boa fé, mas às vezes erram de má fé. Não é? Em todo caso, é um erro grosseiro. Grosseiro. Bem, Augusto Comte estabelece a relação entre as ciências superiores, a biologia, a sociologia e a moral, e as ciências inferiores, a matemática, a astronomia, física e química, da seguinte maneira: os fenômenos mais nobres lá em cima modificam os fenômenos inferiores, os fenômenos mais grosseiros, subordinando-se a eles. Então, o ser humano tem que se subordinar à física, às relações físicas. Mas, subordinando-se às relações físicas, nós conseguimos mudar o mundo. Nós reconhecemos e respeitamos as leis da física e, com isso, nós mudamos o mundo. Nós criamos o canal do Panamá. Abrimos ali um buraco, né? Separamos ali, né? Acabamos o istmo lá no Panamá. Então, são dois blocos de terra. Criamos o canal de Suez, criamos lá o canal de Corinto, né? Então o Peloponeso lá na Grécia agora é uma ilha gigantesca. Nós mudamos o planeta, mas nós mudamos o planeta de acordo com, mais ou menos com a nossa vontade, não é? A partir do conhecimento das leis naturais. Então, os fenômenos mais nobres modificam os fenômenos mais grosseiros, subordinando-se a eles. Não é reducionismo, não é espiritismo, não é uma vontade etérea. Nós vivemos no planeta aqui e modificamos as coisas a partir do conhecimento que nós temos da realidade. Bem, já falei aí do antirreducionismo. É importante notar que aí, em termos da escala enciclopédica, Augusto Comte mudou algumas concepções ao longo do tempo. A primeira mudança da escala enciclopédica é que, quando Augusto Comte, quando era adulto jovem, ele falava: temos que fundar uma ciência da sociedade. Ele dizia que essa ciência da sociedade seria a física social. Isso, por exemplo, em 1822, em 24, ele falava em física social. Em 1836 ou 38, né, quando já era adulto, né, indo já para a meia-idade, ele criou a palavra sociologia, para indicar que a sociologia, a ciência da sociedade, não é uma ciência, não é reducionista, não é redutível à física nem à matemática, não é, para afirmar a dignidade dessa ciência. Então, a primeira mudança da escala enciclopédica é essa, né? A mudança do nome da sociologia para afirmar a dignidade da ciência da sociedade, o antirreducionismo da ciência da sociedade, da sua concepção das ciências. Em segundo lugar, em 1853, em 52, ele sugere uma ciência própria aos indivíduos. Em 53, aí ele diz: olha, está criada a ciência do indivíduo, é a moral. Então, ele complementa a escala enciclopédica, tratando do ser humano não mais
na coletividade, mas o ser humano individualmente tomado, não é, com suas características próprias, situado na sociedade, mas sem se reduzir a vida na sociedade. Então, aí nós temos em 53 a escala enciclopédica com 7 graus. Não é? Os critérios da escala enciclopédica eram critérios lógicos, né? A relação entre generalidade, entre particularidade, eram lógicos, mas também históricos, né? Porque é uma lei de sucessão histórica, de constituição de ciências ao longo do tempo. É uma escala baseada na generalidade objetiva decrescente, cada vez mais restrito em termos objetivos e ao mesmo tempo de complexidade crescente. Né? Os fenômenos da moral se subordinam a todos, tem que considerar todos os fenômenos anteriores. Para estudar o indivíduo, nós temos que considerar a sociedade, a condição biológica, química, etc, etc, etc. Então, da matemática moral, nós temos um aumento da complexidade. Não é? Da mesma maneira, nós temos, quando passamos da matemática para a moral, nós temos uma diminuição das deduções. A matemática é quase totalmente dedutível. O procedimento da dedução é mínimo na moral. Não é? Então nós temos aí uma diminuição das deduções à medida que a gente sobe na escala enciclopédica. Inversamente, nós temos aí uma necessidade de empirismo, de induções cada vez maior. Nós temos pouca indução na matemática, nós temos indução na matemática, e essa indução vai aumentando cada vez mais à medida que a gente sobe até a moral. Não é? Quanto mais elevada a ciência, mais complexa e mais nobre ela é. Ao mesmo tempo mais modificável. Os fenômenos do indivíduo são os mais complexos, mas também são os mais modificáveis. Não é? Os fenômenos da matemática, são os mais simples, não é? E são os menos modificáveis. Não é? A maior modificabilidade dos fenômenos implica também maior capacidade de intervenção humana, maior capacidade de intervenção racional, consciente, maior atuação da vontade humana, não é? Então, na matemática a gente intervém pouco, modifica pouco, o ser humano, a vontade humana age pouco. Lá na moral, nós modificamos muito, a capacidade humana de ação é muito grande. É muito grande. Bem, eu já citei aqui várias vezes as várias ciências, né? São 7. Eu vou citar agora novamente as várias ciências abstratas e os respectivos métodos, os métodos que Augusto Comte identifica como sendo próprios para cada uma dessas ciências. A matemática, o método próprio, é a dedução. A astronomia, o método próprio, é a observação. Não é a observação lá. Né? A física é a experimentação. A química é a nomenclatura, são os nomes. Não é? A biologia é a comparação. A sociologia é a filiação histórica, né, que comentamos no início desta sessão. E a moral é a construção, é o método subjetivo. Bem, já são 8 horas agora, ainda há algumas coisas para comentar hoje, ou haveria. A diferença entre estática e dinâmica, a ideia da síntese subjetiva e a ideia do estado normal. Essas 3 concepções, eu não vou ter tempo de abordá-las nesta sessão, né? Senão a gente avança muito no horário, né? E aí, enfim, foge aqui da nossa programação. Mas eu posso comentar essas coisas no início da próxima sessão, mesmo porque essa ideia de estática e dinâmica, por exemplo,
já comentando, isso aí já serve de preâmbulo para nós entrarmos no assunto da próxima sessão, que é exatamente o início da estática social. A ideia do estado normal também, né? Aí a gente já pode entrar diretamente na discussão da estática social na semana que vem. O Gabriel faz uma outra observação. Aqui, Augusto Conte parece ter sido alguém fascinante, estudou várias áreas de conhecimento para formular o positivismo, um verdadeiro polímata. Sim, e cada vez mais, quanto mais maduro, mais ele estudava, mais ele conhecia. E isso se deve tanto à formação politécnica dele, né? Ele estudou na escola politécnica, depois foi estudar, voltou para casa dele, para Montpellier, seguiu lá o curso de medicina, estudou biologia e foi estudando artes, outras línguas, inglês, italiano, religiões e assim por diante, um verdadeiro polímata, né? A erudição dele é assustadora. Há um problema no positivismo que não é um problema, é uma dificuldade, né? Que a erudição de Augusto Conte é tão grande, é tão avassaladora, né, que a gente começar a cavar ali a casquinha exige um conhecimento enorme. Isso para ver como a elaboração dele é realmente brutal. E ele não ficava se gabando disso, não. Né? Ele era muito humilde, era muito reservado a respeito disso. Ele não precisava ficar se gabando do conhecimento dele. Ele conhecia e aplicava, ponto final. Mas é verdade, é isso mesmo, um verdadeiro polímata. Não é? É isso mesmo. Não é? E como eu comentei na sessão anterior, é um polímata que não era só intelectualista, né? Ele afirmava a necessidade de aplicar esse conhecimento e aplicar na prática, né? Na realidade do mundo, na indústria, na política, mas também em termos de desenvolvimento afetivo, de moralidade, de sentimentos humanos, de altruísmo. Então, era um ser, um indivíduo realmente superior, não é? Era um santo e era um gênio, não é? Enfim, era realmente muito superior. Agradeço muito a quem assistiu aqui a esta sessão, não é? Quem assistiu agora ao vivo, né? Agradeço ali ao meu amigo Hernani, a Sandra, né? Aos meus amigos Hernani e Sandra. Agradeço muito aqui a participação do Gabriel de Henrique. Quem não pôde assistir ao vivo aqui a nossa sessão, quem assistir mais tarde, amanhã, à noite, daqui a muitos anos, estou disponível para conversar, para esclarecer, para discutir, para ouvir críticas, para ouvir elogios, se for o caso, não é? Isso aqui é para um curso de esclarecimento, não é? Para podermos todos nós aprendermos um pouco mais, nos tornarmos melhores cidadãos, melhores seres humanos. Na sessão da semana que vem, será o dia 22 de março, teremos a terceira sessão, concluiremos, né, aqui as preliminares da política positiva, e essas preliminares finais já vão servir diretamente para entrarmos no estudo da estática social, né? Vocês vão ver como vai ser muito orgânico, muito suave essa transição. Mais uma vez agradeço a participação e conto com a assistência e a audição para a próxima sessão na semana que vem. Então, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Até logo!